O que aconteceu com Kissimisi no capítulo 4? No final do capítulo 3, ela parecia estar completamente bem, sem hematomas, arranhões ou qualquer dano visível. Seu pelo estava praticamente limpo, sem sinais de sujeira. No entanto, ao avançarmos para o capítulo 4, fica evidente que ela passou por algo terrível. Todo o lado esquerdo de seu corpo aparenta ter sido gravemente queimado, afetando inclusive seu olho esquerdo, que reflete o dano sofrido e mal consegue permanecer aberto. Além disso, há um ferimento visível em seu braço, que pode ser resultado de uma injeção ou alguma perfuração, embora seja difícil determinar exatamente o que causou isso. Seu tronco também está envolto em bandagens, assim como sua perna esquerda. O que podemos afirmar com certeza é que isso não foi um simples acidente. Algo ou alguém fez isso com ela de forma intencional. No entanto, antes de analisarmos o que aconteceu, precisamos entender como Kissimisi chegou até aquele lugar. Logo no início do capítulo 4, Poppy nos informa que, devido ao ataque sofrido por Kissimisi na parte superior do local, ela agora precisará encontrar um meio de voltar para lá, enquanto nós somos deixados para resolver a situação por conta própria. Em certo momento, Poppy diz: Escuta, vá na frente. Não espere por mim. Eu não vou deixar Kissy pra trás. E eu não vou sacrificar nosso plano. Não por culpa minha. Após isso, Poppy desaparece completamente da cena e só voltamos a vê-la muito tempo depois. É nesse momento que finalmente a encontramos novamente e testemunhamos sua reação ao estado de Kissimisi. Meu Deus, Kissy, o que aconteceu com você? Meu Deus, aquele é o protótipo? Isso é o maldito protótipo? Mas antes desse reencontro, nós já havíamos ouvido Kissimisi. Pode não ter sido perceptível para todos, mas enquanto atravessávamos as cavernas do setor 1C, conseguimos escutar algo enquanto nos aproximávamos da prisão. Esse pode ter sido exatamente o momento em que Kissimisi se feriu ao tentar ser libertada por Poppy. É possível que Poppy tenha conseguido encontrá-la, mas no processo de resgatá-la, Kissy tenha acabado sofrendo ferimentos graves, forçando Poppy a cuidar dela da melhor forma possível. Foi necessário um longo tempo até que ambas conseguissem se reunir novamente. Mas há algo intrigante nessa situação. Quando fomos capturados por Kissimisi, ficou claro que as duas já estavam se escondendo de alguma ameaça. Isso indica que o que quer que estivesse lá fora não estava simplesmente patrulhando ou realizando uma verificação rotineira, mas sim caçando ativamente algo, e nesse caso, o alvo parecia ser Poppy e Kissimisi. Felizmente para elas, conseguiram escapar. Mas, se considerarmos essa hipótese, então precisamos discutir o que exatamente estava perseguindo-as. A partir disso, surge outra questão. Há alguma ligação entre esse novo ataque e o primeiro incidente que Kissimisi sofreu? Para responder, primeiro devemos identificar o que era essa criatura misteriosa. Infelizmente, há poucos detalhes sobre sua aparência, além do fato de que seu movimento se assemelha ao de um caranguejo mecânico, de forma nada fluida. Uma coisa já podemos descartar: isso definitivamente não era um ser humano. Seria possível que se tratasse de Harley Sawyer? No início, essa ideia pode parecer plausível, mas, se analisarmos as informações que temos, a história não se encaixa. Pelo que foi sugerido, o corpo de Sawyer já não existe mais. Tudo o que restou foi seu cérebro e sua consciência, que mal podem ser considerados humanos agora. Não está claro se seu cérebro foi preservado ou digitalizado, mas isso já entra em outra teoria. O que importa aqui é que parece muito improvável que essa criatura seja o Dr. Sawyer, já que há indícios de que ele apenas supervisiona e controla a fábrica, sem possuir uma forma física própria. Diante disso, a única peça que parece se encaixar nesse quebra-cabeça é o protótipo. Para entender melhor essa possibilidade,
precisamos analisar suas características com mais atenção. Voltando ao capítulo 3, como todos sabem, houve uma cena específica em que Catnap parecia estar venerando uma versão improvisada do protótipo. Mas quem exatamente confirmou essa informação? Ei, você viu o santuário? Catnap fez para o protótipo. Sim, em breve vou postar um vídeo sobre isso. Agora que já sabemos mais sobre ali, você está me dizendo que o próprio protótipo estava falando sobre a relação de Catnap com ele? Isso não parece uma atitude extremamente egocêntrica? Mas deixando isso de lado, vamos analisar esse altar com mais atenção, agora que temos uma referência para nos basearmos. Se observarmos melhor os braços da escultura, por falta de um termo melhor, fica claro que há muitos deles. Catnap não está tentando representar uma figura humanoide, mas sim algo com uma aparência única. Na parte inferior da estrutura, podemos até ver o que parecem ser pernas de caranguejo ou de aranha. Se imaginarmos essa criatura se movendo, seu deslocamento seria muito semelhante ao que vimos no capítulo 4. Algo que eu já havia mencionado em vídeos anteriores é que essa versão do protótipo provavelmente refletiria a aparência real dele. No entanto, foi o próprio protótipo que nos revelou no capítulo 3 que a criatura verdadeira seria ainda mais aterrorizante. Esse santuário, ele te assustou? Se você achou aquilo aterrorizante, espera só até ver o verdadeiro. É difícil discutir esse assunto sem ter feito um vídeo sobre ele antes, mas agora que entendemos melhor a identidade dessa entidade, precisamos especular se há alguma conexão entre ela e o que aconteceu com Kissimisi no final do capítulo 3. E, pensando bem, não faria sentido que duas entidades diferentes atacassem Kissimisi, uma para capturá-la e outra para caçá-la depois que ela foi libertada. Se considerarmos a teoria de que Kissimisi e Pop estavam sendo perseguidas e que o responsável por essa perseguição era o próprio protótipo, então não seria exagero supor que ele também foi o responsável pelo primeiro ataque contra Kissimisi. Mas onde exatamente o protótipo estava antes desse ataque inicial? Bem, acabamos de vê-lo matar Catnap e poupar nossa vida no processo. Isso significa que ele já estava por perto e talvez estivesse apenas esperando o momento certo para agir. E esse momento aconteceu quando Kissimisi ficou completamente sozinha, fora do campo de visão de qualquer um. Ainda assim, há uma questão que precisamos responder. Como Kissimisi acabou ferida dessa forma? No capítulo 2, quando vimos o protótipo pela primeira vez, ele apenas pegou o corpo sem vida de Mommy Longlegs. No capítulo 3, vimos sua mão mergulhar na boca de Catnap antes de arrastá-lo para dentro da escuridão. Pegar Mommy Longlegs faz sentido, pois ela era relativamente pequena, mas Catnap, ele definitivamente é um brinquedo pesado. Deve pesar pelo menos uns 200 quilos. E ainda assim, o protótipo o ergueu com uma única mão, como se não fosse nada, e isso logo após perfurá-lo. Com base nisso, podemos presumir que, seja qual for a forma física do protótipo, ele é incrivelmente forte e possivelmente grande. E a criatura que estava caçando Kissimisi e Pop definitivamente não era pequena. Mas, no fim das contas, isso ainda não nos dá uma resposta definitiva sobre o que realmente aconteceu com Kissimisi. Kissimisi apresenta queimaduras graves em todo o lado esquerdo do corpo, mas o protótipo não demonstrou até agora nenhuma habilidade relacionada ao calor. Isso nos leva a duas possíveis explicações para esse ferimento. A primeira possibilidade é que ainda não vimos o suficiente do protótipo para conhecer todas as suas capacidades, e Kissimisi, infelizmente, acabou sendo vítima de uma dessas habilidades desconhecidas. A segunda hipótese é que Kissy foi levada para um local específico, onde havia máquinas ou equipamentos capazes de causar esse tipo de dano. No entanto, se analisarmos com mais atenção, o comportamento do protótipo até agora tem sido coletar partes de brinquedos,
possivelmente para se fortalecer. Se sua intenção fosse apenas machucar Kiss-Missy, não faria sentido capturá-la e levá-la para um local específico para isso. Ele poderia simplesmente atacá-la diretamente. Por esse motivo, a teoria que faz mais sentido é a primeira, de que o protótipo tem habilidades que ainda não foram reveladas. No entanto, o próximo ponto que vamos discutir pode contradizer completamente essa teoria. Tudo o que foi dito até agora pode perder o sentido se voltarmos ao final do capítulo 3 e analisarmos uma cena anterior. Nesse momento, Pop nos mostra uma fita chamada A Hora da Alegria. Esse evento foi um grande levante dos brinquedos experimentais dentro da fábrica Playtime Co., que resultou no massacre de diversos funcionários e, consequentemente, no fechamento da instalação. O responsável por essa rebelião foi ninguém menos que o próprio protótipo. Seu objetivo era libertar os brinquedos da escravidão e garantir sua própria sobrevivência, dando nome ao evento como A Hora da Alegria. Com essa informação em mente, ao avançarmos para o capítulo 4, surge um questionamento importante. Por que o protótipo atacaria Kiss-Missy? Afinal, foi ele mesmo quem a libertou, junto com os outros brinquedos. Se sua intenção sempre foi dar liberdade a todos, então qual seria o motivo para feri-la? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar à situação envolvendo Dog Day. Quando encontramos Dog Day no setor de Play Care, ele nos avisa que devemos sair dali o mais rápido possível, pois aquele era o lar de inúmeras criaturas sorridentes. Mas, além desse alerta, ele também diz algo extremamente relevante. Essa coisa, Catnap, o protótipo é seu Deus, e isso é o que ele faz aos hereges. Catnap o trata como um deus, matando todos que se opõem a ele. Há uma grande contradição nisso. De um lado, temos Dog Day afirmando que está sendo torturado por ser contra o protótipo. Do outro, temos Ali, que após os eventos do capítulo 4, descobrimos ser o próprio protótipo, dizendo algo diferente. Ele afirma que elimina qualquer um que se oponha a ele. Se o protótipo estiver dizendo a verdade, isso significa que não foi Catnap quem colocou Dog Day nessa situação. Se Catnap realmente tratasse o protótipo como uma divindade e seguisse suas ordens à risca, ele simplesmente teria matado Dog Day em vez de torturá-lo. Isso levanta novas dúvidas sobre quem realmente está por trás desses acontecimentos e quais são as verdadeiras intenções do protótipo. Podemos dizer o mesmo sobre nosso personagem. Além disso, Pop mencionou que Catnap foi enviado até nós pelo protótipo, o que significa que ele pode ter sido o responsável por colocar Dog Day naquela situação. No entanto, está claro que ele está apenas seguindo ordens. Por isso, Catnap e o protótipo torturaram Dog Day por incentivar os outros brinquedos a fugirem, pois é isso que fazem com aqueles que consideram hereges. Levando isso em consideração, existe a possibilidade de que o protótipo também tenha identificado Kiss-Missy como uma herege e tentado eliminá-la da mesma forma que fez com Dog Day. Vale notar que Dog Day não foi morto imediatamente após ser considerado um traidor. Ele foi torturado e, posteriormente, usado contra nós. No entanto, ao contrário dele, Kiss-Missy teve um destino diferente. Quem impediu que ela sofresse o mesmo foi ninguém menos que Pop Playtime. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e confira o próximo vídeo clicando aqui.